começa com o Flamengo, que tenta recuperar jogadores importantes para o duelo contra o Racing pela Libertadores. O tempo que Rogério Ceni tanto queria e precisava para treinar o Flamengo, enfim, aconteceu. 5 dias dedicados exclusivamente à preparação do time. Para o jogo da volta contra o Racing amanhã no Maracanã, pelas oitavas da Libertadores, mas sem esquecer o Campeonato Brasileiro. No sábado tem clássico contra o Botafogo. Foi um período produtivo para o Rogério aqui no Ninho do Urubu para, como ele mesmo disse, tentar melhorar o time. Mas também houve preocupação. Gabigol, com um desequilíbrio muscular, virou dúvida para enfrentar os argentinos. A indefinição sobre o atacante mantém o departamento médico no centro das atenções. O setor, muito elogiado no ano passado, passou por mudanças e tem sido questionado internamente pela recorrência de lesões. Como a gente teve ali alguns problemas iniciais, a gente está tratando da melhor maneira possível para que realmente não se repita e que esses jogadores cheguem bem até o final da temporada, que isso também para a gente é importante. As próximas 24 horas serão decisivas para o Gabigol, mas também vão dizer muito sobre outros jogadores. O lateral direito Isla, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Pedro têm chances de jogar. Eles treinaram com bola e com o grupo durante o fim de semana. Depois da eliminação na Copa do Brasil, esse é o momento mais decisivo desde a chegada do Rogério Ceni. E o que se espera da equipe dele é evolução, mesmo sem a força máxima. Tá difícil algum treinador ter força máxima nessa temporada, né? Vamos lá, vamos chamar o André Lofredo, então, que vai bater um papo com a gente agora sobre esse Flamengo do Rogério Ceni, precisando, na verdade, precisando não, experimentando jogo após jogo o que é ser treinador do Flamengo, né? Pressão o tempo todo e decisão o tempo todo. Boa tarde, Janaína, boa tarde a todos. É isso, né? Ele optou por ser treinador do Flamengo, sair do Fortaleza, onde ele fazia um bom trabalho, mas era um trabalho um pouco mais cômodo, até pelos resultados que ele vinha conseguindo, e a pressão é bem diferente, claro. E aí agora ele tem um período para treinar, não só recuperação de jogadores. Acho que a recuperação dos jogadores é importante, mas há um pequeno período para treinar e não vai exigir nesse pequeno período que o time fique perfeito, mas que apresente ao menos uma evolução, né? Um time que jogue de uma maneira mais adequada, principalmente na parte defensiva. Na parte ofensiva, quando você recupera o quarteto, que foi vencedor da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, embora o Gabriel ainda seja dúvida, mas se não tiver o Gabriel vai ter o Pedro, e aí é um elemento que não é daquele quarteto, mas que se porta muito bem nesse tipo de situação, você espera que o time consiga reagir bem, inclusive fazendo aquela marcação-pressão adiantada. Acho que o Flamengo vai conseguir, mesmo se o Gabigol não tiver condição e o Pedro jogar, acho que o Flamengo não vai ter problema nesse setor. A questão mesmo é a defesa, né? E aí Rodrigo Caio seria um jogador realmente muito importante, um retorno não só pela experiência, mas pela qualidade técnica, pela segurança que passa para os seus companheiros e para a torcida. Seria fundamental ter a volta desse jogador. Tem o Isla, claro, no lado direito, acho que é o titular da posição, mas que nas vezes que saiu foi razoavelmente bem substituído. Não me parece ser o principal problema, mas é claro, é um reforço também. Então o Flamengo, digamos, mais bem preparado, recuperado fisicamente, um pouquinho mais bem treinado, a expectativa é que se porte de uma melhor maneira e consiga a classificação. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1, né, lá na Argentina, o primeiro jogo contra o Racing. O Flamengo tem a vantagem do empate por 0-0, porque na Libertadores o gol fora é critério de desempate, pelo que você viu naquela partida, assim. A gente sabe que eles costumam usar esse tipo de vantagem, que é mínima, né? Mas, né, deixa eu pensar nisso depois, né? Mais para o fim do jogo, se for necessário. Mas pelo que você viu, assim, você acha que o Racing pode criar problemas para o Flamengo aqui no Rio de Janeiro? Sinceramente, eu acho que a vantagem é mínima, porque o Flamengo tem levado gols, né? Então, e o Flamengo só se classifica no 0-0. E também tem feito gols, né? Eu acho que o 0-0 é um resultado bem improvável para esse jogo. Então é uma vantagem mínima e o Racing, pelo que mostrou, tem condição de disputar a partida de igual para igual no Maracanã. Não vai ser fácil para o Flamengo.
Olha, hoje o Vasco enfrenta o Ceará pelo Brasileirão. Apenas 2 pontos separam os times na tabela. Situação bem diferente do... Bem, porque o Flamengo não jogou nesse final de semana, mas conseguiu arrumar mais um problema para montar o time, o Rogério Ceni, para esse jogo decisivo, porque um exame detectou que o Gabigol tem um desequilíbrio muscular. E aí a gente estava naquela expectativa da recuperação do Pedro e do Rodrigo Caio. O Gabigol passa a ser mais uma dúvida, por causa exatamente desse desequilíbrio muscular. Ele já faz um reforço na academia, não deve ser problema para o jogo, ele deve ter condições de jogar. A questão é que, como ele vem com uma sequência de lesões, foram 3 problemas físicos aí nos últimos 2 meses, o departamento médico do Flamengo pode decidir uma decisão cautelosa, preventiva, e afastá-lo do jogo para não correr risco dele se lesionar. Se fosse a última partida do ano, a final da Libertadores, ele iria jogar. Então tem possibilidade sim dele ir a campo, ou essa medida mais cautelosa de poupar o Gabigol para ele não se machucar pela 4ª vez aí no período de 2, 3 meses. Vamos à boa notícia, o Pedro está praticamente confirmado, porque nos últimos 3 dias ele fez o trabalho que o grupo todo fez, treinou no campo, com bola, participou de todas as atividades, está curado da lesão da coxa, está recuperado, tem condições de jogar. É uma questão do Rogério Ceni escalar ou não. Como o Gabigol está com esse desequilíbrio muscular, o Pedro deve ser praticamente a presença confirmada, certa. O Rogério Ceni não deve ter dúvidas em colocar o Pedro. Pode até jogar ao lado do Gabigol. O Pedro bem avançado, então, essa recuperação. O Rodrigo Caio, ontem, domingo, na atividade da manhã, treinou pela primeira vez com o grupo. Então, existe também a chance do Rodrigo Caio jogar essa partida decisiva, né? Ele ficou muito tempo parado, está recuperado do problema na panturrilha, mas aí tem que ser analisada a questão de ritmo de jogo, de condicionamento físico, se ele vai estar apto, então, para jogar contra o Racing. Ontem, parte da atividade ele fez separado do grupo, e na reta final da atividade ele treinou com os companheiros, mostrando que está recuperado. É só essa questão física. Talvez ele vá pela necessidade, que o Flamengo não tem os 2 zagueiros. O Natan e o Tuller foram expulsos no primeiro jogo. Tem Léo Pereira e Gustavo Henrique, que não vivem um bom momento, e o Rodrigo Caio, então, pode, de repente, ir para o jogo por causa dessa necessidade. Então, fica a expectativa. Para resumir, Pedro está garantido, Rodrigo Caio e Gabigol a gente tem que acompanhar nas próximas semanas, confirmar se eles jogam mesmo, tá? Valeu, Flávio Nick, com todas as informações do Flamengo, que encara amanhã o Racing no jogo da volta das 8ª de final da Libertadores. Primeiro jogo, 1-1, como bem lembrou o Flávio Vinick, Tuller expulso e o Natan conseguiu ser expulso no banco de reservas. Valeu, Vinick, muito obrigado pelas informações. Aí, Fábio Azevedo, o torcedor flamenguista escuta o Flávio Vinick falando, olha, Rodrigo Caio pode voltar. Ele lembra as expulsões, né, do Natan e do Tuller. E cita Gustavo Henrique e Léo Pereira, o torcedor flamenguista se arrepia inteiro, o Fábio Azevedo. Será, Fábio Azevedo, o Flamengo vai para o jogo mais importante do ano com essa dupla muito questionada? Agora é curioso, né? Porque quando os 2 foram contratados, o torcedor fez festa, né? É porque acontece isso, demora a engrenar, tem jogador que não dá certo num clube, não estou dizendo que os 2 não estão dando certo ou não vão dar certo no Flamengo, mas não são nem de longe aqueles destaques do Léo Pereira no Atlético Paranaense e Gustavo Henrique no Santos. Há quem defenda que as companhias feitas, principalmente ao Gustavo Henrique, ajudaram a elevá-lo. E a saída do Rodrigo Caio fez com que os 2 caíssem. Se o Rodrigo Caio jogasse ao lado do Léo Pereira, as falhas do Léo Pereira não apareceriam tanto. E o mesmo se aplicaria ao Gustavo Henrique. Fato é, são 19 jogos de ausência do Rodrigo Caio. É muito tempo. E isso interfere demais no sistema defensivo. Felipe Luiz já ficou fora alguns jogos. Agora, pelo relato do Vinick, Jackson, o Pedro joga amanhã e o Gabigol está fora. Não vejo outra alternativa para o Rogério, porque, mas é o jogo mais importante do ano. Não é não. Não é não. O Flamengo tem uma vantagem, tem o Pedro à disposição. Para que você vai forçar o Gabigol a entrar em campo, como já aconteceu numa outra situação, em que ele machucou logo com minutos em campo? E aí você perde para uma 1/4 de final. O Flamengo está bem encaminhado para chegar à fase 1/4 de final também. É por aí, Quartarolo. Desequilíbrio muscular no Gabigol. Poupa o Gabigol ou você pensa diferente do Fábio Azevedo? É o jogo mais importante? Vai para o sacrifício o Gabigol?
Mas tem acontecido, isso tem sido recorrente, né? O Fábio Azevedo tem razão. Porque se você não tem ninguém, ok, então você vai para o pau, meu filho aguenta até onde aguentar. Mas ele tem o Pedro é um jogador extraordinário, um fazedor de gol também, e leva o Gabigol para o banco. Qualquer coisa, você põe o Gabigol e o Pedro e vai para cima dos caras. Eu acho que o Flamengo vai ganhar o jogo, vai se classificar. O Racing é um time chato, argentino. Lá foi muito difícil porque realmente para jogar contra a Argentina eles esculhambam o jogo. Aquilo tudo que a gente já falou. E não estou falando como defeito ou só como crítica. É uma maneira de jogar e eles levam vantagem muitas vezes com isso também. É só não entrar no jogo deles. Agora, o que me preocupa também, Fábio Azevedo e Jackson, é a informação do Vinícius sobre o Rodrigo Caio. Ele não está recuperado, mas talvez tenha que ir para o jogo. Aí sim, para mim, é perigoso. Que daí pode perder o jogador de novo. Claramente, alguns jogadores do Flamengo, por força das competições, têm entrado para ajudar o time e aí contunde-se mais gravemente ou atrasa a recuperação. Eu não sei se é uma boa. E sobre os zagueiros que vocês citaram, ou o Flamengo não sabia o que estava contratando, ou realmente não analisou direito como eles jogam. O Gustavo Henrique não é um jogador veloz, é um jogador mais posicional, como diria o Domi. Já o Léo Pereira sai mais. Então você tem que ter um esquema para ajudar esse jogador a jogar. Não adianta esperar que o Gustavo Henrique vai sair para matar a jogada lá no meio campo. Se pega um atacante muito veloz, ele vai tomar o drible, ele vai fazer a falta, vai ser expulso e vai também acarretar problemas para o setor defensivo. O Léo Pereira mais ou menos assim. E o Rodrigo Caio, né? Os dois que chegaram, o Azevedo falou, chegaram aplaudidos. E o Rodrigo Caio saiu do São Paulo criticado. E hoje é um zagueiro que ninguém discute. Coisas do futebol. E não teve uma vida tranquila, assim, com o Rogério como treinador também, né? Naquele episódio do Jô, o Rogério criticou o Rodrigo Caio, né? Enfim. Acho que o maior exemplo, Fábio Azevedo, do correr errado, entre aspas, né? Um linguajar assim, das nossos rachas, quando a gente joga a bola também. Pô, tô correndo errado pra caramba, ninguém marca. O correr errado, pra mim, do sistema defensivo do Flamengo ficou evidente no gol do Racing lá em Avejaneda. Todo mundo perdido, cobertura chegando atrasada, 1, 2, 3 coberturas, todo mundo correndo errado. O Fábio Azevedo tem que consertar isso e a gente lembra. Rogério Ceni deixou o Fortaleza como o time de melhor defesa do Campeonato Brasileiro. A gente tá revendo o lance aí. E corre errado realmente. Repara, o bote errado do Felipe Luiz, o Gerson não dá, o Léo Pereira erra no carrinho, o Tuller sai na cobertura, aí tá todo mundo errado, assim, é uma cadeia de erros. Né? Mas a marcação de um time não é no sistema defensivo, ela começa lá na frente. Se a bola começa a chegar com extrema facilidade, esse não foi o lance, foi uma quebrada de bola do goleiro, mas no alto, perdeu a disputa, não tinha ninguém fazendo a dobra, fazendo essa sobra para poder abafar, que era o Gerson, aí o Felipe Luiz corre atrás, o Tuller dá o bote errado, o Léo Duarte, todo mundo erra na jogada. Então, assim, o sistema defensivo deu uma desarrumada com a saída do Jesus. Não é agora só com o Rogério Ceni, não. Com a saída o Domi conseguiu fazer uma bagunça no sistema defensivo que sempre foi muito sólido. Não é questão do Pablo Mari ter ido embora.